Milionário escolhe doméstica entre 83 finalistas e sua decisão deixa todos chocados. Era uma tarde quente em Braço do Norte, uma cidadezinha simples, onde o maior espetáculo era um festival de pipoca que Leila Costa, a conhecida vendedora de sorriso largo, organizava com tanto carinho. Ela fazia questão de servir cada cliente com um pouco de amor e generosidade. Seu carrinho vibrante de pipoca chamava a atenção de todos. Mas o que ninguém esperava era que um dia desse sorriso e suas mãos ágeis poderiam mudar sua vida para sempre. Um dia de vento forte trouxe a reviravolta. No centro da cidade, enquanto Leila colocava os saquinhos de pipoca em uma pilha metódica, um papagaio de papel planou descontroladamente pela praça. Não era um simples brinquedo. Era um arquivo de um importante projeto da Techvision Brasil, que em algum momento fugira das mãos de seu CEO, Victor Almeida. Ele estava lá. Uma figura austera, o rosto marcado pelo estresse e pela frustração. Um homem que o Jim. As folhas rodopiavam e dançavam, como se estivessem vivas. Ela saltou e agarrou um documento. Riu uma risada clara e genuína, como a pipoca estourando. Victor parou, surpreso pela autenticidade daquela mulher. Ali, em um momento insólito, um laço talvez se formou entre um CEO e uma vendedora de pipoca. Ao final daquele dia insano e inesperado, Victor, impressionado pela ousadia e pelo humor de Leila, decidiu que, mesmo sem experiência formal, ela merecia uma chance. Ele a convidou para uma entrevista com outros 82 finalistas, em busca de um assistente pessoal. Quem poderia imaginar que Leila, com um sorriso e a energia contagiante, se destacaria entre tantos? Sua visão inovadora e a vontade de ajudar se mostraram mais fortes do que qualquer diploma. Ao começar sua nova trajetória na Techvision, Leila rapidamente se destacou ao criar o programa social Empreendedores da Pipoca. O projeto visava ajudar jovens de comunidades carentes a encontrarem seus caminhos. A mudança, esta. Uma colega de trabalho, consumida pela inveja, decidiu que Leila não poderia prosperar. Com um golpe traiçoeiro, ela espalhou boatos malignos. Falsamente acusada de ter um romance impróprio com Victor, Leila viu seu mundo ruir diante dela. O que tinha começado com um sopro de esperança se transformava em pesadelo. A demissão espreitava sua porta, junto com o peso da injustiça. Victor, ao descobrir a traição, se viu em um dilema. Como proteger Leila sem colocar sua posição em risco? Seus sentimentos, antes ignorados, agora pinçavam seu coração como alfinetes. As noites de trabalho se tornaram mais longas e a tensão a cada encontro era inegável. Eles estavam conectados, mas a dúvida pairava, esmagadora. E assim, um dia, durante uma busca frenética por provas que desmascarassem a farsa, Victor encontrou uma pista, uma informação que poderia mudar tudo. Mas a verdade estava longe de ser simples. Ele precisava agir rápido antes que o tempo lhe escorresse entre os dedos. A pergunta ardia no ar. Conseguirá ele desvendar a verdade antes que seja tarde demais? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está, a informação estava ali, nas páginas desbotadas de um documento antigo. Era uma gravação de uma conversa entre uma funcionária da TechVision e um investidor obscurecido, onde revelações chocantes sobre o passado da empresa se entrelaçavam. Mas havia algo mais, algo que ele não esperava. O celular de Victor vibrou em sua mesa, quebrando sua concentração. Era uma mensagem de Leila. Victor, precisamos conversar. É urgente. O coração dele disparou. O que teria acontecido? Seria algo relacionado aos rumores que a cercavam? Ele não podia deixar que nada a afetasse. Sem perder tempo, ele saiu apressado do escritório. Cada passo na escada parecia ecoar na sua cabeça, enquanto sua preocupação crescia. A expressão de Leila, quando ela o chamou, era uma imagem clara. Mas suas palavras nunca tinham sido ditas. Ele chegou ao local onde sempre se encontravam. Um pequeno café. O ar estava pesado de tensão. Leila o aguardava, o rosto pálido e as mãos tremendo. Victor, eu descobri algo que precisa ser contado. Leila começou, engolindo em seco. Mas antes que ela pudesse continuar, um grito cortou o ar. Uma mulher saiu correndo do café, o rosto manchado de lágrimas. Enquanto gritava sobre um acidente no centro da cidade. Intrigado, Victor virou-se para ver o que tinha acontecido. Ao chegar à janela, tudo tomou uma proporção surreal. Havia uma multidão aglomerada ao redor de um carro virado. E entre os gritos, ele sentiu um nó na garganta. Quando a polícia chegou, o coração de Victor começou a acelerar. Ele reconheceu o carro e um peso enorme despencou em seu estômago. Era o carro de Leandro, um dos executivos da TechVision. Leila também viu a cena e levou as mãos ao rosto, os olhos arregalados de horror. Não pode ser! Sua voz falhou. O mundo ao redor começou a desvanecer. Victor percebeu que algo estava muito errado. Ele olhou para Leila, que parecia pálida como papel. Ele sabia que a conexão entre as pessoas na TechVision era forte, mas a sensação de que algo mais profundo estava em jogo o consumia. Então a bomba estourou. Uma figura conhecida apareceu do outro lado da rua. Era Carla, a colega invejosa de Leila. O olhar dela era triunfante, como se tudo que havia planeado finalmente estivesse se concretizando. Você realmente acredita que manteria seus segredos encobertos para sempre? Leila. Isso é apenas o começo! O caos ao redor desapareceu enquanto as palavras de Carla se infiltravam em suas mentes. Victor virou-se para Leila, a confusão estampada em seu rosto. Tudo parecia ter se desminado ao seu redor. O acidente, a ameaça de Carla e a verdade que pairava no ar como uma nuvem prestes a estourar. Ele queria saber o que Leila escondia. O que sua colega sabia que poderia destruir tudo o que eles estavam tentando construir. O que exatamente estava por trás da avareza de Carla? Os laços que uma vez pareciam indestrutíveis, agora pareciam fracos. Leila, o que está acontecendo? O que você não me disse? Ele precisava de respostas, mas o olhar de Leila estava perdido. Ela já sabia, antes mesmo do acidente, que tudo mudaria. A verdade pairava nas sombras da confusão à sua volta. E com isso, uma questão pairava no ar. Até onde Victor e Leila estavam dispostos a ir para desmascarar o que realmente estava se desenrolando diante deles?
A vida dela estava em risco, e agora a dele também. E o que o futuro reservaria após esse evento devastador? Victor e Leila estavam paralisados, os olhares fixos na multidão em volta do carro acidentado. O caos se desenrolava em câmera lenta. O pulsar frenético do coração de Victor ecoava em sua cabeça enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. O grito de Carla ainda ecoava em seus ouvidos, como uma sirene distante, marcando uma linha entre o que era e o que poderia ter sido. Victor! A voz de Leila o trouxe de volta à realidade. Seu rosto estava pálido e a angústia em seus olhos falava mais que 1000 palavras. Ele se virou, a urgência em sua expressão aumentando. Eu preciso te contar sobre Carla. Ela não é quem você pensa que é. As palavras dela foram cortadas pelo som de sirene se aproximando. Os flashes vermelhos e azuis dançavam nas paredes dos prédios, como luzes de festa, mas o clima era de um pesadelo. Victor obrigou-se a focar. Leila, agora não. Precisamos entender o que aconteceu com Leandro. Mas imediatamente depois, a multidão se abriu, revelando uma figura familiar. Era Leandro, emergindo do caos, mas algo estava completamente errado. Ele cambaleava, a camisa ensanguentada e o olhar perdido. Victor mal podia acreditar. Leandro! O que aconteceu? Ele quase gritou, a adrenalina disparando de novo. Leandro olhou ao redor, o desespero tomando conta de seu rosto. Eles estavam atrás de mim. Você precisa me ajudar. Sua voz não contava apenas a história de um acidente, mas de um pânico profundo, de algo mais sombrio. Victor trocou um olhar com Leila e percebeu que ela estava em choque. Eles? Leila perguntou, quase sem voz. O pânico começou a subir em sua garganta. Quem estava atrás de você? Leandro ficou inquieto, como se a própria multidão o estivesse ameaçando. A Techvision. Tem algo muito errado. Estamos envolvidos em algo grande, que vai muito além do que você imagina. Ele olhou de Victor para Leila, o olhar penetrante. O que Carla sabe é só a ponta do iceberg. Victor sentiu um frio na espinha. As revelações que Leandro estava trazendo eram alarmantes, mas a ideia de que Carla, a colega invejosa de Leila, estava no centro de tudo isso o deixava em estado de alerta. E você sabe disso tudo? Por que não me contou antes? Eu não tinha certeza a quem recorrer, Leandro disse, respirando com dificuldade. Mas agora é uma corrida contra o tempo. Carla, ela está tramando algo. Não é só ciúmes. É algo muito maior. Ela quer destruir tudo. Nesse instante, um grito rasgou o ar. Uma mulher, alguém do seio da multidão, caiu no chão. Era Carla. O horror tomou conta e todos começaram a se agitar. Victor queria correr até ela, mas algo em Leandro o segurou. Não se aproxime! Ela fez isso! Ele segurava o braço de Victor, a expressão aterrorizada. A poucos metros, Carla se contorcia, seu olhar fixo em Leandro e cheio de ódio. Você não pode escapar. Ninguém pode. Ela gritou, as palavras atravessando a confusão como uma faca. E então, de repente, ao atingir a calçada, sua aparência mudava. Ela começou a se contorcer, como se estivesse passando por uma transformação violenta. Victor ficou paralisado, observando enquanto sua pele parecia mudar, retorcendo-se sob a superfície. Não, não é possível! Leila murmurou, o pavor em sua voz. Não fazia sentido. Era como um pesadelo vivo. As pessoas em volta começaram a gritar. Algumas tentaram correr. Era um tumulto. No centro da cena,
Carla estava se transformando em algo mais. Algo que a mente de Victor não conseguia entender. Uma sombra se erguia, a figura dela adquirindo uma forma monstruosa à medida que se desenrolava, revelando o verdadeiro horror que havia por trás daquela mulher. As perguntas assombravam Victor. O que Carla realmente era? O que Leandro sabia? O que estava acontecendo com a Tech Vision que ia além dos rumores? O medo se misturava a uma curiosidade amarga. E com tudo isso em jogo, a tensão aumentava. Era uma nova realidade, e a linha entre amigos e inimigos estava completamente borrada. As verdades estavam vindo à tona, e com cada revelação, havia uma nova sombra se levantando. O futuro tornando-se um mistério ainda maior. A cena diante deles era quase insuportável. O corpo retorcido de Carla, agora uma sombra grotesca de quem foi, esvaía uma energia pesada no ar. Victor e Leila estavam paralisados, as mentes fervilhando com horror e confusão. O que estava acontecendo? Eles não podiam acreditar que isso era real. Os gritos da multidão se misturavam, transformando o ambiente em um frenesi de medo. Ela não é humana, Leandro balbuciou, quase inaudível, enquanto seus olhos se fixavam no que um dia foi Carla. O coração de Victor pulsava, cada batida ecoando sua preocupação por Leila, e uma certeza brotava em sua mente. Se o que ela estava tramando era algo ainda mais sinistro, ele precisava descobrir. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma luz cintilante começou a emanar do corpo mutante de Carla, como se a própria escuridão estivesse se despedaçando. No meio da confusão, as vozes da multidão se silenciaram. O que deveria ser um momento aterrador tornava-se quase hipnótico. As pessoas pararam para olhar, o medo substituído por uma estranha fascinação. Leandro, o que é isso? Leila perguntou, seus olhos fixos na luz. A situação se tornava um pesadelo em câmera lenta. Victor sentiu um nó na garganta. Ele precisava agir. Precisamos sair daqui! Ele gritou. Mas Leandro manteve-se firme. Não vá! Ela está tentando nos mostrar algo. As palavras dele eram um comando profundo, ressoando com uma intensidade que fazia o corpo de Victor estremecer. A luz crescia e Carla, ou o que restava dela, levantou a cabeça. Seus olhos, antes cheios de raiva, agora estavam repletos de uma sabedoria antiga e dor. Era como se a transformação tivesse revelado alguma verdade oculta. E de repente, a luz explodiu. Um clarão ofuscante envolveu a todos. Victor tentou proteger os olhos enquanto uma onda de calor o atingia. A multidão gritou e Victor a puxou para Leila, ainda sem entender. O que estava acontecendo? Ele se virou para Leandro. Mas antes que pudesse perguntar, notou que Leandro não estava mais ao seu lado. O tumulto os separara deles. Leandro! Victor gritou. Mas só a escuridão respondeu. Ele não podia se perder agora. Ao olhar para trás, viu um clarão se dissipando e o corpo de Carla, ou o que sobrou dela, agora estava desaparecendo. Era como se a própria luz tivesse consumido tudo ao redor. Victor! A voz de Leila o trouxe de volta à realidade. Ela estava ali, mas seu olhar estava distante. Fiquei pensando, e se isso não for só sobre Carla? E se a Tech Vision for uma fachada para algo muito maior? Algo que liga todos nós?
Suas palavras passaram como um sussurro pelas ondas de confusão gravada na sua mente. Do que você está falando? A incredulidade escorria em cada sílaba. Mas assim que terminou de falar, 10 homens estranhos surgiram da multidão, todos vestidos com roupas pretas, olhares frios e determinados. O clima gelou instantaneamente. Victor sentiu outra onda de medo subir. É hora de encerrar o que começou. Um deles disse, seu tom gélido como um aviso. Aqueles olhares e a certeza de que esse era apenas o começo ativaram um pânico profundo. Ele não só queria proteger Leila, mas também entender a verdade por trás do que estava acontecendo. O que estava em jogo? E quem eram aquelas pessoas? No meio dessa tensão, enquanto a multidão se dispersava, um grito ecoou. Era Leandro de volta, mas sua expressão estava mudada. Ele parecia diferente. Victor, você precisa saber. Carla nunca foi quem você pensou. A sentença entrou como um dardo em meio ao caos. O que quer que tivesse acontecido ali, mudara tudo, desfiando as certezas que tinham. Verdades começavam a surgir das sombras, e o que parecia ser apenas um acidente, um desentendimento, agora se desenrolava como uma trama complexa, cheia de traições e segredos inomináveis. O que mais Leandro sabia? E qual era o papel verdadeiro de Carla nessa história? A noite estava apenas começando e a verdadeira luta pela verdade e por sobrevivência acabara de engatinhar. Victor estava paralisado, os olhos fixos em Leandro, enquanto as palavras dele ecoavam em sua mente. Carla nunca foi quem você pensou. O pavor tomava conta do ar, quase palpável. O que isso significava? O que ele tinha escondido? O calor da adrenalina pulsava em suas veias, e por um momento tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado para ouvir a verdade que estava prestes a se revelar. Leandro, o que você quer dizer? A voz de Victor tremia. Leila, ao seu lado, olhava de um para o outro, a expressão de desespero misturada com ansiedade. A multidão ao redor ainda murmurava, mas a tensão pairava no ar, densa como um nevoeiro. Então, como se a gravidade do momento tivesse se destruído, uma explosão de luz irrompeu do corpo de Carla. A luz era ofuscante, mais intensa do que qualquer coisa que ele já havia visto. As pessoas ao redor gritaram. Algumas começaram a correr, enquanto outros ficaram paralisados, hipnotizados por aquela cena surreal. Victor tentou puxar Leila para longe, mas ela resistiu. Não, Victor! Temos que entender. A urgência na voz dela o fez hesitar. A luz se intensificou e, de repente, Carla passou por uma nova transformação. O que antes era uma figura ameaçadora começou a desmoronar, revelando uma mulher em estado de vulnerabilidade total. O rosto dela, agora pálido e cansado, era marcado por lágrimas. Ajude-me, ela suplicou, a voz quase um sussurro. A multidão parou, surpresas e incertezas nas expressões de todos. Muita gente não sabia se corria ou se ajudava. Victor, no entanto, sentiu um impulso de se aproximar. Carla, você está bem? Ele precisava entender o que estava acontecendo. Eu não sou mais quem eu era. Carla gaguejou. Os olhos dela pareciam vazios, como se carregasse um fardo insuportável. A Tech Vision é maior do que você pensa. Eles estão aqui para me pegar. Antes que Victor pudesse responder, um grupo de homens encapuzados, os que haviam surgido do nada, avançou rapidamente. Em frações de segundos, a cena se transformou novamente. Os homens cercaram Carla,
E um deles gritou: é hora de pagá-la por todos os seus pecados. Ninguém vai salvar você desta vez. O desespero tomou conta de Victor. Ele se virou para Leandro, esperando que ele tivesse alguma ideia. Mas Leandro estava paralisado com a descoberta, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou. E então aconteceu algo que ninguém esperaria. O chão sob seus pés começou a tremer. Um tremor profundo que parecia vir de dentro da terra. As pessoas, em estado de pânico, começaram a correr em direções diferentes. Victor agarrou Leila pelo braço, puxando-a em direção oposta à multidão em fuga. Mas ao olhar para trás, viu Leandro parado, encarando Carla como se algo estivesse sendo revelado. "Leandro, vem!" gritou Victor. "Não, espera!" Leandro olhava para Carla, seu olhar fixo, cheio de uma compreensão terrível. Eu sei quem ela realmente... Antes que qualquer um pudesse compreender, o tremor aumentou. A cidade parecia estar se desmoronando ao redor deles, e em meio ao caos, Victor ouviu um grito perpassar a multidão. Ela não pode escapar, não agora! Victor e Leila trocaram olhares aterrorizados. Eles estavam no meio de algo muito maior do que imaginavam. O que Leandro sabia? Por que Carla estava sendo caçada? Uma verdade se instalou entre eles. Mas o que era? Com tudo começando a ruir, a figura de Carla, que antes parecia ameaçadora, agora se mostrava mais trágica. Ela parecia estar lutando internamente, e mesmo em meio ao tumulto, sua voz se ergueu, cheia de alguma saborosa fraqueza. Você precisa saber, Victor, o que nós somos, o que está prestes a acontecer, não é o que você pensa. E antes que pudesse terminar, uma luz vinda do céu iluminou tudo. Era uma explosão de energia, e antes que qualquer um pudesse reagir, o chão se abriu sob eles. Victor agarrou Leila, mas em um momento tudo se desmontou. Um grito ecoou, e a clareira se iluminou como o fim do mundo. As sombras se ergueram novamente, e a verdade que estava prestes a ser revelada agora se perdia em meio ao caos. O que tudo isso significava? Com tudo desmoronando, Victor sabia que ao sair daquela situação, nada seria como antes. Agora perguntas e incertezas como correntes pesadas os acompanhariam. E no meio daquilo tudo, uma única dúvida assaltava sua mente. Até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? A luz explodiu, iluminando o caos em sua volta. Victor e Leila estavam quase sem reação. O brilho era tão intenso que parecia rasgar a noite. Gritos e confusão tomavam conta, enquanto a figura de Carla se distorcia em um espetáculo surreal. O que estava acontecendo? De repente, a luz se apagou. Um silêncio cortante tomou conta do local. O que havia sido um furor em frenesi, agora era um quadro estático, e todos estavam em choque. Victor olhou ao redor, sentindo o peso da tensão no ar. E então, algo que parecia impossível aconteceu. Antes que pudesse reagir, Carla colapsou no chão. Não mais a sombra grotesca que tinha se transformado, mas uma mulher comum, lágrimas nos olhos e um olhar que falava sem palavras. Ela olhava para Victor como se estivesse implorando por ajuda. Você precisa entender tudo isso. Não é o que parece. Sua voz estava trêmula, quase inaudível. O olhar de Leila estava fixo, cheia de uma mistura de horror e compaixão. Carla, o que você sabe? A urgência nas palavras de Leila rompeu a barreira do silêncio. Leila, não! Você não entende! Carla ofegava, as mãos se apertando contra o peito. Eu não queria que isso acontecesse, mas eles são mais poderosos do que imaginamos. E você está em perigo.
A multidão começou a murmurar. Sussurros espalhavam como fogo. O pânico estava em cada rosto, em cada expressão. Mas a atenção de Victor estava em Carla. O que você quer dizer com eles? O nó na garganta parecia apertar mais a cada palavra que saía. Victor, a empresa, a TechVision, não é apenas tecnologia. É um jogo de poder. E a gente, nós somos apenas peões. Eles têm um plano para silenciar quem sabe demais. As palavras dela se arrastavam, pesadas como o ar ao redor. Victor se virou, procurando por Leandro, mas não o viu. O medo surgiu. Portanto, ele ajustou o olhar de volta a Carla. E você sabia disso? Por que não me contou? A frustração crescia, traindo a preocupação que ele sentia. Eu não consegui. Carla estava em lágrimas, demonstrando uma fragilidade que ele não esperava. E agora? Agora a verdade pode acabar com tudo. Nesse instante, um grito rasgou a noite. É ela! Era um dos homens encapuzados, agora se aproximando rapidamente. Ela não pode ficar aqui. Temos ordens. A urgência na voz dele fazia o coração de Victor acelerar. Não! Gritou Leila, segurando o braço de Victor. Não podemos deixá-la! Mas a cena se transformou em um frenesi. Enquanto o homem se aproximava, uma luz brilhante surgiu novamente. Mas não da forma que eles esperavam. Era uma energia pulsante, uma onda que, ao invés de iluminar, obscureceu tudo ao redor. E no meio daquela escuridão, um som ressoou, como batidas de um tambor profundo, ecoando sob seus pés. O chão tremia novamente. Victor se virou para Leandro, que agora estava a poucos passos à frente dele. Chega de esconder isso, Carla! Leandro gritou. Sua voz uma mistura de raiva e desespero. Eu sei quem você realmente é. As palavras de Leandro atingiram a todos como um raio. O que ele queria dizer? O olhar de Carla se dilatou e a expressão dela se transformou em algo que beirava o choque e a incredulidade. Leandro, não faça isso! Victor estava pronto para intervir, mas sua voz falhou. O que estava acontecendo? Você nunca me disse que era uma agente disfarçada, não é? As palavras de Leandro cortaram o ar e o círculo de incredulidade se fechou ao redor deles. O que isso significava? Carla, a mulher que eles haviam tentado entender, agora estava em evidência. Uma traidora disfarçada. O murmúrio da multidão cresceu. Palavras de desprezo e confusão se misturavam. O olhar de Carla se encheu de desespero, mas, inexplicavelmente, ela permaneceu em pé. Eu não sou uma traidora. Estava em uma missão e não consegui desvencilhar dessa situação. Não sou quem vocês pensam que sou. Sua voz tremia, mas havia algo mais. Uma verdade oculta. E assim, enquanto Victor tentava juntar as peças do quebra-cabeça, sentiu que a realidade era muito mais complexa do que podia imaginar. O que mais estava escondido sob a superfície? Eles estavam em meio a um jogo perigoso, e a verdadeira natureza de cada um estava prestes a ser exposta. O chão continuava a tremer, mas a verdadeira tempestade se formava dentro deles. O que levaria a essa revelação? E até onde estariam dispostos a ir para descobrir a verdade? As respostas ecoavam na escuridão, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. E a batalha pela verdade estava apenas começando. Victor estava paralisado, os olhos fixos em Leandro. As palavras dele pendiam pesadas no ar, e uma enxurrada de emoções tomou conta de seu peito. Leandro, que você quer dizer?
Ele estava prestes a entender a profundidade da situação. Leila, ao lado, observava tudo com um misto de horror e esperança. A multidão oscilava entre o pânico e a incredulidade. Murmúrios se espalhando como fogo. Ela é uma agente! A voz de Leandro era um bólido, cortante como um raio. Ela estava aqui para nos vigiar, Victor. Para descobrir o que sabemos sobre a Tech Vision. A revelação flutuou entre eles, cheia de uma tensão que parecia quase palpável. Isso não é verdade! Carla gritou, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sou uma traidora! A súplica dela era desesperada, mas havia uma fragilidade em seu tom que deixava a verdade em dúvida. Um membro da equipe de homens encapuzados começou a se aproximar, os olhos fixos em Carla. Chega de mentiras, Carla. Vamos levá-la. A frase dele soou como um trovão distinto em um dia ordinário, e um nó apertou na garganta de Victor. Ele sabia que precisava agir. E então tudo aconteceu rápido demais. O chão tremeu de novo, não apenas sob seus pés, mas na própria essência da cena. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, como uma explosão. As luzes das ruas começaram a piscar, e uma fumaça densa começou a se espalhar. Corra! Victor gritou, puxando Leila para longe da confusão. A multidão se desfez em um frenesi desenfreado, cada um tentando escapar do que estava prestes a acontecer. O caos se tornava incontrolável, e ele sentia que o tempo estava se esgotando. Mas, enquanto ele puxava Leila, algo começou a acontecer. Um brilho intenso emergiu do centro do tumulto. Era como uma estrela que despontava na escuridão. Todos pararam. A luz dourada começou a emanar de Carla, que se ergueu não mais parecendo vulnerável, mas poderosa. Você não entende, ela dizia. Mas agora sua voz era diferente, forte. Eu não sou a traidora. Nós somos todos parte disso. É um jogo que vai muito além do que imaginamos. Victor se virou, estupefato. Que você quer dizer? O terror e a confusão se aliaram com uma nova realidade. Ele não sabia o que pensar. Então a verdade brutamente revelada parecia romper as barreiras de sua razão. Em um movimento brusco, a figura de Carla se transformou na frente de todos. Não era apenas uma mulher comum que se colocava ali, ela era uma figura imponente, envolta em um manto de luz que ofuscava qualquer razão. O que você viu, Victor, é só a superfície. A Tech Vision não é o que você acredita, e a guerra que se aproxima. Somos todos alvos. Nesse exato momento, o chão tremia sob os pés deles, e uma fissura se abriu, engolindo parte da cidade, como se a terra estivesse respondendo à revelação. Victor sentiu o pânico subir. Leila! Vamos! Mas quando olhou para trás, viu que ela estava paralisada, presa no feitiço da luz. Não posso ir. Leila gritou, seu rosto pálido, os olhos fixos em Carla. Ele está dizendo a verdade, Victor. Tudo o que sabia é que não é assim tão simples. Um grito agudo irrompeu da multidão, os rostos se contorcendo em medo e incredulidade. Carla, a verdadeira Carla, agora se despedia de quem era antes, revelando algo antigo e profundo. A luz envolveu a todos como uma tempestade. Victor não conseguia processar. O que quer que estivesse acontecendo, essa não era a mulher que ele conhecera. Com um último impulso de clareza, Victor agarrou Leila pelo braço.
Precisamos sair agora! Mas antes que pudessem se mover, um rugido profundo ressoou do abismo. Uma criatura, uma sombra da própria terra, saltou para a superfície e emanou uma aura de corrupção que deixou toda a esperança em frangalhos. Por que você não me disse antes, Leandro? Carla soltou um grito. O pavor agora desenhava um novo cenário. Aquela figura colossal esborrefora aquela era apenas uma premonição do caos que eclodiria. O futuro deles, agora, era uma utopia em queda. A verdade que unia todos a esta batalha mais se enrolava, transformando-se em um mistério completo, numa voragem de perguntas sem respostas. E assim, enquanto a luz se despedia da cena, Victor sentiu como se estivesse prestes a perder tudo. Ele precisava entender o que estava se desenrolando, mas a hora se esgotava e a realidade desmoronava ao redor deles. A busca por respostas se tornava cada vez mais desesperada, e seus corações pulsavam em uníssono, medindo a gravidade do que estava por vir. A luz dourada de Carla pulsava como um coração, iluminando tudo ao redor. Victor e Leila estavam quase hipnotizados, mas o pânico ainda pulsava em suas veias. O chão tremia sob seus pés. A energia que emanava dele era quase palpável, uma mistura. Você não pode acreditar nela, Leandro gritou. Mas a voz dele parecia distante, como se ecoasse de um fundo escuro. Leandro, essa não é a Carla que conhecemos. Victor respondeu, a tensão estourando. Ele queria acreditar, mas cada segundo parecia mais opressor que o anterior. O olhar de Leila estava fixo na luz, como se a imagem da mulher se transformando dentro dela estivesse arrancando sua sanidade. Por que você não deixa a gente entender? Ela implorava, a preocupação se misturando à compaixão. Mas Carla, agora uma sombra do que havia sido, estava mudando novamente. Os traços de vulnerabilidade se desfaziam, a consciência dela lutando entre a sombra e a luz. Calem-se! Ela gritou, um som de desespero em sua voz. Eu não vim aqui para machucar ninguém. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Mas ninguém parecia ouvi-la. O pânico tomou conta da multidão e todos começaram a gritar. No que você se meteu, Carla? Leandro questionou, seus olhos cheios de confusão. Ele estava em conflito, mas não podia separar as emoções, não ali. E então, num movimento súbito, o tremor se intensificou, o chão rugindo como um monstro faminto. Victor não podia mais esperar. Leila, precisamos sair. Ele puxou o braço dela, mas ela hesitou. Não podemos deixá-la aqui! Leila respondeu, mas o olhar angustiador de Carla a deixava perdida. Ela não pode ser confiável. Leandro interrompeu, e Victor sentiu a pressão do tempo escorregar entre seus dedos. O pensamento de que todos estavam em perigo o consumia. Foi então que, em meio ao tumulto, uma figura surgiu. Era um homem alto com um manto escuro que parecia estar no controle de tudo. Ele se aproximou de Carla, o olhar gélido como uma espada. Você sabe o que precisa fazer, ele disse, apontando para a luz em torno dela. E então, em um movimento intricadamente rápido, Carla sorriu. Um sorriso que não refletia misericórdia, mas um cálculo profundo. Sim, eu sei. Apenas isso, mas as palavras pareciam como um golpe na barriga de todos. Antes que qualquer um pudesse digerir o que estava acontecendo, Carla levantou as mãos e a luz explodiu, e com ela, uma onda de energia na direção do manto escuro. Era como um golpe violento, um ímpeto de poder. Victor e Leila
foram jogados para trás, caindo no chão. Atordoados, o homem gritou em um tom que misturava raiva e medo, enquanto a luz envolvia tudo. Quando a poeira assentou, a cena estava diferente. O homem no manto havia desaparecido, mas Carla estava de pé, seu olhar fixo em Victor. Agora você entende? Sua voz tinha uma inflexão estranha, como se estivesse em duas realidades ao mesmo tempo. Victor apertou os punhos. Entender o quê? Que você estava mentindo? A frustração o consumia, mas ao mesmo tempo, a curiosidade o atormentava. O que mais havia em jogo? Ele desejava respostas, mas o que acabou de acontecer não fazia sentido. Você não sabe a verdade sobre você mesmo, Carla disse, os olhos brilhando com uma intensidade ofuscante. A Tech Vision não é trazida pelo dinheiro ou por controle. É sobre algo muito maior. Você é parte disso, Victor. Um choque instantâneo atravessou o corpo dele. O que ela dizia? Um frio percorreu sua espinha. Como assim parte disso? As palavras saíram com dificuldade, como se ele estivesse lutando para respirar. E se eu dissesse que o que você conhece sobre sua vida não passa de uma ilusão? Carla completou, a voz ecoando em um tom quase etéreo. E com isso, uma nova onda de dúvidas se instalou em sua mente. Quem era ele realmente? O que significava tudo isso? Enquanto as palavras dela pairavam no ar, um novo pensamento atingiu como um raio. A verdade que poderia destruir tudo. E a conexão direta que ele não entendia. O que mais Carla sabia? Ao olhar para Leila, ele percebeu que tudo havia mudado. E com isso, a necessidade de descobrir se tornava ainda mais intensa. Até onde Carla estava disposta a ir para revelar os segredos? Ele precisava saber mais. As respostas estavam se escondendo atrás de cada esquina. E a certeza de que a realidade nunca mais seria a mesma pesava em seu peito. A batalha pela verdade estava apenas começando. Mas ele não sabia quais segredos a luz realmente traria à tona. A luz dourada de Carla pulsava como um coração, iluminando tudo ao redor. Victor e Leila estavam quase hipnotizados, mas o pânico ainda pulsava em suas veias. O chão tremia sob seus pés. A energia que emanava dele era quase palpável, uma mistura absurda de poder e vulnerabilidade. Victor, você não pode acreditar nela! Leandro gritou, mas a voz dele parecia distante, como se ecoasse de um fundo escuro. Leandro, essa não é a Carla que conhecemos. Victor respondeu, a tensão estourando. Ele queria acreditar, mas cada segundo parecia mais opressor que o anterior. O olhar de Leila estava fixo na luz, como se a imagem da mulher se transformando dentro dela estivesse arrancando sua sanidade. Por que você não deixa a gente entender? Ela implorava, a preocupação se misturando à compaixão. Mas Carla, agora uma sombra do que havia sido, estava mudando novamente. Os traços de vulnerabilidade se desfaziam. A consciência dela lutando entre a sombra e a luz. Calem-se! Ela gritou, um som de desespero em sua voz. Eu não vim aqui para machucar ninguém. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Mas ninguém parecia ouvi-la. O pânico tomou conta da multidão e todos começaram a gritar. No que você se meteu, Carla? Leandro questionou, seus olhos cheios de confusão. Ele estava em conflito, mas não podia separar as emoções.
E então, num movimento súbito, o tremor se intensificou, o chão rugindo como um monstro faminto. Victor não podia mais esperar. Leila, precisamos sair. Ele puxou o braço dela, mas ela hesitou. Não podemos deixá-la aqui. Leila respondeu, mas o olhar angustiador de Carla a deixava perdida. Ela não pode ser confiável! Leandro interrompeu, e Victor sentiu a pressão do tempo escorregar entre seus dedos. O pensamento de que todos estavam em perigo o consumia. Foi então que, em meio ao tumulto, uma figura surgiu. Era um homem alto com um manto escuro, que parecia estar no controle de tudo. Ele se aproximou de Carla, o olhar gélido como uma espada. Você sabe o que precisa fazer, ele disse, apontando para a luz em torno dela. Então, em um movimento intricadamente rápido, Carla sorriu. Um sorriso que não refletia misericórdia, mas um cálculo profundo. Sim, eu sei. Apenas isso. Mas as palavras pareciam como um golpe na barriga de todos. Antes que qualquer um pudesse digerir, Carla levantou as mãos e a luz explodiu. E com ela, uma onda de energia na direção do manto escuro. Era como um golpe violento, um ímpeto de poder. Victor e Leila foram jogados para trás, caindo no chão, atordoados. O homem gritou, em um tom que misturava raiva e medo, enquanto a luz envolvia tudo. Quando a poeira assentou, a cena estava diferente. O homem no manto havia desaparecido, mas Carla estava de pé, seu olhar fixo em Victor. Agora você entende? Sua voz tinha uma inflexão estranha, como se estivesse em duas realidades ao mesmo tempo. Victor apertou os punhos. Entender o quê? Que você estava mentindo. A frustração o consumia, mas ao mesmo tempo, a curiosidade o atormentava. O que mais havia em jogo? Ele desejava respostas, mas o que acabou de acontecer não fazia sentido. Você não sabe a verdade sobre você mesmo, Carla disse, os olhos brilhando com uma intensidade ofuscante. A Tech Vision não é trazida pelo dinheiro ou por controle. É sobre algo muito maior. Você é parte disso, Victor. Um choque instantâneo atravessou o corpo dele. O que ela dizia? Um frio percorreu sua espinha. Como assim parte disso? As palavras saíram com dificuldade, como se eles estivessem lutando para respirar. E se eu dissesse que o que você conhece sobre sua vida não passa de uma ilusão? Carla completou, a voz ecoando em um tom quase etéreo. E com isso, uma nova onda de dúvidas se instalou em sua mente. Quem era ele, realmente? O que significava tudo isso? Nesse momento, um grito rasgou o ar. A verdade está prestes a ser revelada. Era um homem da multidão, e todos olharam em sua direção. Apontando para o céu, ele gritou, vejam! Está acontecendo! Victor virou-se e o que viu fez sua respiração falhar. No horizonte, uma enorme esfera brilhante descia do céu, iluminando tudo com uma luz azul devastadora. O que é isso? Ele sussurrou, o medo tomando conta. É o chamado, Carla disse, a expressão dela mudando novamente. É o que realmente somos. É hora de você descobrir a verdade. Mas algo mudou em seu olhar. Não era mais determinação. Havia desespero. A esfera brilhou intensamente. E então, em um movimento explosivo, uma onda de energia irrompeu, varrendo tudo em seu caminho. Victor tentou se proteger, mas a força o lançou para longe. Quando a luz finalmente desapareceu,
Tudo estava em silêncio. Ele se levantou e o que encontrou deixou seu sangue gelar. Leandro estava no chão, imóvel, e algo mais. Carla desaparecera. A verdade começava a se desenrolar, mas agora havia uma nova camada de mistério. O que tinha realmente acontecido? O que Leandro sabia? E o que ele estava prestes a revelar? Antes de tudo isso, e o que significava essa luz que parecia ter conectado todos eles de uma maneira que eles nunca poderiam imaginar? A única certeza era que nada seria como antes. E o tempo estava se esgotando. A luz estava começando a se dissipar. E o silêncio tomou conta do espaço. Victor estava em choque, focando no corpo caído de Leandro no chão, a dor despedaçando seu coração. O que havia acontecido? O que Carla havia feito? As perguntas o consumiam, mas antes que pudesse perguntar, as pessoas começaram a se aglomerar em torno deles, sussurrando e olhando com o olhar espantado. Leandro! Não! A voz de Leila cortou o ar, enquanto ela se agachava ao lado do amigo, segurando seu rosto. O coração de Victor ardia ao ver o desespero no olhar dela. Ele não pode estar! Mas a incerteza começava a ganhar forma, e a verdade disparava uma agulha em sua mente. As luzes da cidade piscavam, como se estivessem respondendo à presença nebulosa de Carla. E nesse instante, a figura dela se aproximou. Eu sinto muito, Victor. Eu não quis que isso acontecesse. A fragilidade da voz dela parecia carregar o peso de uma eternidade. Você disse que a Tecvision não era o que pensávamos. O que está acontecendo? O tom de Victor reverberou entre eles, cheio de dúvida e raiva. Ele não tinha tempo para confusões. O momento exigia respostas. Carla agarrou as mãos de Leila, seu olhar penetrante. O que se revela aqui vai além de nós. A Tecvision é uma fachada para algo mais sombrio. Eles usarão todos, inclusive vocês, se a verdade não for revelada a tempo. As palavras dela eram como um eco longe do entendimento, deixando a sensação de um abismo entre eles. Nesse instante, um grito irrompeu de uma mulher da multidão. Olhem! Um clarão iluminou o céu escuro e todos voltaram seus olhares para cima. Uma nova esfera luminosa surgia, muito mais intensa que a anterior. Victor sentiu o estômago apertar. É hora de decidir, Carla continuou, sua voz firme. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Mas então a sombra do manto escuro voltou. O homem que havia desaparecido estava de volta e ele avançava, determinado. Chegou a hora de acabar com isso. A ameaça pairava no ar. Não! Você não pode! Victor gritou, mas a tensão já havia estourado em um impulso frenético. Um confronto se armava. O chão tremia e as paredes pareciam desmoronar. Leandro, você está bem? Leila murmurou, enquanto se inclinava sobre o amigo. O olhar dela se tornava uma interrogação silenciosa, a esperança quase extinguida. É um ciclo que precisa ser quebrado, Carla disse. A voz agora, uma mistura entre determinação e desespero. Juntos podemos parar isso! No fundo de seu olhar havia uma centelha de luz, uma promessa de que ainda havia uma chance. Victor sentiu que o tempo estava se esgotando. Então vamos! Estamos com você! Ele agarrou a mão de Leila, os dedos entrelaçados em um gesto de união. O que quer que estivesse por vir, eles enfrentariam juntos. A escuridão se aproximava e a esfera azul brilhava ainda mais intensamente. Os rostos na multidão
mostravam medo, mas também um vislumbre de resistência. O destino deles estava intrinsecamente ligado naquele momento. Enquanto a luz se intensificava, a sensação de esperança e desespero se misturavam. Era agora ou nunca. A verdadeira batalha pela verdade e liberdade estava prestes a começar. Mas o que viria a seguir? O que estava escondido na sombra da Tech Vision que eles ainda não sabiam? O desfecho dessa história era apenas o começo de um novo mistério. E a consciência de que a luta estava apenas começando pairava no ar. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Não perca as próximas histórias explosivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Insira suas reações e teorias sobre este desfecho na seção de comentários, porque eu quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Somente